Boa noite, como vai? Vai bem? Está começando pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, que a partir de agora até às 8h30, né, a gente vai conversar sobre os reflexos aí dessa pandemia do ponto de vista da economia, não é, do nosso comércio propriamente. Está a postos com a gente aqui o Fábio Granja, que é superintendente da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá, com quem a gente vai conversar. Esses pontos aí que eu falei são alguns, mas tem novidade aí, tem uma campanha importante, mas já a gente traz mais detalhes com o Fábio Granja. Antes eu quero cumprimentar aqui o Lorenberg. Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então, nessa sexta-feira, 21 de maio, a gente também está aí ao vivo e você pode interagir conosco via WhatsApp 99932-2529. É o telefone que está na sua tela. Você manda a sua mensagem em texto e o Fábio Granja, que está aqui do nosso lado, vai responder ao longo do programa de hoje. Boa noite a você que se liga também pela internet no Opinião, pela página no Facebook da TV Pantanal e também pelo site www.gazetadigital.com.br. Fábio Granja, muito bom recebê-lo de novo aqui, viu? Em nome da CDL, trazendo as novidades da CDL, e uma das novidades é essa que está estampada na sua camisa. Quando eu vi o Fábio ali na recepção, eu não reconheci, porque está justamente fazendo alusão à campanha, que na verdade não é bem a campanha, é que na semana que vem, o Fábio vai trazer mais detalhes, teremos aquilo que devia ser o ano inteiro, né? Um dia sem impostos. Que data específica é essa? Boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite, professor, boa noite a todos os telespectadores. O Dia Livre de Impostos é um movimento dentro do sistema CNDL, das CDLs de todo o Brasil, que teve a sua origem na CDL de BH há 15 anos e foi ganhando corpo, hoje está presente em todas as capitais e em algumas cidades do interior. No caso de Mato Grosso, Cuiabá estará participando e a cidade de Sinop também neste ano. O que acontece? É uma forma da gente mostrar para a população o poder de compra que ela tem, pagando impostos e sem o imposto. Hoje o Brasil, ele está dentro dos 30 maiores países, ele está em 14º como aquele que maior arrecada, só que ele está em 30º como em devolução daquilo que ele arrecada. Então é mal distribuído os recursos. E nós queremos mostrar, né, alguns produtos que, sem o imposto, o impacto que gera na população, e muitos vão ficar surpresos. Perfume, 70% é só de imposto. Nossa, mãe. Então, se você paga R$100 no perfume, R$70 é de impostos. Maquiagem, produtos de maquiagem, 58%. E assim nós temos outros vários produtos. Então, nós queremos mostrar realmente para a população o quanto é alta a nossa carga tributária no Brasil. Mas existe uma lista de produtos sobre os quais incidirá essa campanha aí? Porque, por exemplo, combustível, se for num posto de gasolina, será que eu vou ter também a liberdade de abastecer sem imposto? Primeiro, é interessante dizer, né, que as empresas elas vão estar se baseando numa tabela média nacional. Então é uma campanha nacional, então uma tabela média nacional. Nós estamos cadastrando as empresas. Acreditamos, 2019 conseguimos 360 empresas, acreditamos que possamos chegar a um número próximo ao de 2019. Nós tivemos presentes e já estamos cadastrando padarias, restaurantes, lojas de confecções, perfumaria, uma variedade para justamente a população ter uma percepção por produto. Porque o imposto, algumas pessoas pensam que é um percentual só, e na verdade cada produto tem o seu. Então nós queremos que o consumidor tenha essa percepção. Posto de combustível é mais delicado. Nós ainda não conseguimos em Cuiabá, já conseguimos em Belo Horizonte, onde, por exemplo, o litro da gasolina lá está R$ 5,40 e ele vai sair por R$ 3,60 aproximadamente. Então, são mais de 60% aí de desconto que as pessoas estarão tendo aí a oportunidade de abastecer. É claro que a gente tem muito cuidado com o posto
de combustível, muito cuidado mesmo, porque já tivemos alguns problemas. Quando o empresário entra, ele não está entrando com a loja toda. Então são alguns produtos. Muitas vezes ele vai ter 30 peças de um determinado produto. No caso do posto de combustível, ele vai lá disponibilizar 5.000 litros de combustível. Não é todo. E infelizmente alguns consumidores não compreendem isso e acaba, em vez da gente mostrar o movimento de uma forma positiva, acaba gerando alguns transtornos. Lourenberg Alves. Superintendente, antes de mais nada, nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-lo aqui. Toda vez que o senhor vem aqui, o nosso papo fica muito mais rico. E o nosso amigo telespectador, eu não tenho dúvida nenhuma, já está ganhando com a sua presença. Eu vou sair um pouco fora do dia, embora seja essa proposta muito interessante, muito boa, mas, superintendente, nós estamos num ano pandêmico. O senhor falava agora há pouco que em 2019 teve mais de 300 empresas ou 300 lojas que aderiram ao movimento. Ora, nós estamos num ano pandêmico que algumas das consequências da crise econômica por conta da pandemia eu imagino que seja assim, e me corrija se eu estiver errado, vai afastar, distanciar a empresa ou o empresário que queria, se o momento fosse outro, aderir à campanha. Eu estou errado ou não, ou eu estou certo? Não, o professor não está errado. Eu não tenho nem como discordar. O que acontece é, realmente, no caso do imposto, do dia livre de impostos, tem que deixar bem claro para a população. O empresário, ele recolheu, ele vai pagar o imposto. Você tem que deixar claro que às vezes está pensando que é um dia sem imposto. Não, o empresário naquele produto, naquele perfume, ele pagou, recolheu o imposto e ele vai estar vendendo, descontando com base naquilo que ele recolheu de impostos. Tem que deixar bem claro só esse ponto. O que acontece, professor, os empresários, os lojistas, a nossa capacidade operacional hoje, ela está em torno de 70%. Ou seja, as vendas, a nossa entrega está em média 30% abaixo do que a gente teria capacidade. Inclusive com trabalhadores, com pessoas, com profissionais, essa capacidade reduz ainda mais. Nós estamos trabalhando numa média de 65%. Cada oportunidade que existe, como foi o Dia das Mães, agora, que não tivemos nenhum tipo de problema de aglomeração dentro de lojas, mostramos que a gente consegue atender toda a população com segurança. Nessa data festiva, nos devolveu uma certa esperança, uma certa expectativa, porque nós chegamos em alguns segmentos a superar o Dia das Mães do ano de 2019, que foi um ano não pandêmico. O Dia Livre de Impostos, além de promover essa insatisfação com a alta carga tributária, ela também ajuda o comerciante a gerar fluxo, a ter pessoas buscando mercadoria. Então, vou deixar bem transparente, muitos vão utilizar de estratégia. Só que eu quero deixar bem claro para a população, não é uma liquidação, não é uma campanha de liquidação, para não ter nenhuma confusão. É uma campanha de conscientização, porém, o consumidor terá a oportunidade de consumir mais. E o empresário vai também se utilizar como uma estratégia para atrair esse público. Ele vai colocar lá 10, 15 produtos com o desconto, outros ele não terá. Mas ele vai conseguir gerar o fluxo e aí vai da estratégia dele aproveitar aquele consumidor na loja dele fazendo a compra. Então, por isso que nós estamos trabalhando, nós já estamos com mais de 200 empresas que já assinaram o termo e tem mais previsto aí para Cuiabá, já garantido quase 100. Então, até quinta-feira, a gente acredita que vai chegar muito próximo do número de 2019. E seria importante a CDL divulgar, né, essas empresas aí, porque ou fornecer um portal onde as pessoas possam acessar e ver, opa, quem será que está aí? Lojas de confecção, deixa eu ver aqui, quem que pode estar aderiu a essa campanha, para que a pessoa já vá direto lá, ó, aqui está com
vai ter o desconto, vai ter a liberdade da compra sem o imposto? Nós temos um portal oficial da campanha, dialivredeimpostos.com.br, é um portal nacional. Lá estarão as mais de 5.000 empresas no Brasil todo que estarão participando então, da as de campanha. Cuiabá, Mato Grosso estarão lá. Você pode pesquisar por nome, por produto, é melhor por produto, né? Você coloca lá confecções e vai listar todas as empresas de Cuiabá que estarão participando. Estamos cadastrando para até quinta-feira estarmos com todas lá presentes. Isso aí. Então, atenção, você que está assistindo aí a Opinião nesta noite, você tem um site, tem um portal que você vai poder acessar dia 27, que é esse dia livre de impostos aí. Então, nesse dia 27, você, com o nome exato da empresa, da loja, enfim, que você queira comprar, o sapato, sei lá o que, uma roupa, para não perder tempo, para não ficar batendo perna, vai lá no portal, que o Fábio Granja vai repetir aqui, o portal, e aí lá por nome da loja, pelo produto, você vai conseguir achar e vai direto ao ponto sem ter que ficar batendo perna, porque se você bater perna não vai ser economia, você vai estar gastando, entendeu? Então eu queria que o Fábio repetisse aqui, por favor, o site. dialivredeimpostos.com.br. É um portal nacional, é só selecionar o produto, selecionar a cidade que vai saber qual a loja que estará participando. Ótimo. Lorenberg. Superintendente, vou sair um pouquinho fora, já que nós estamos falando de economia e quando você não tem os impostos, o consumidor está fazendo uma economia. Estou errado ou estou certo? Está correto? Está correto, né? Aí vamos lá para uma frase do senhor, no dia 18 de fevereiro de 2020, onde o senhor disse o seguinte, entre aspas, na maioria dos anos, o primeiro trimestre é sempre o desafio quando falamos da inadimplência, excluindo fatores como o desemprego, que influencia diretamente na renda do consumidor e, consequentemente, o prejudica. Para quitar sua dívida, temos o fator educação financeira, que culturalmente ainda não está enraizada na vida dos brasileiros. Essa cultura financeira é um problemão, hein? Não é um probleminha, não, é um problemão. Mas aí, superintendente, eu tenho 3 perguntas a respeito desta. O primeiro trimestre de 2021 teve a mesma característica e nós estamos num ano pandêmico. Teve a mesma característica? Tal como foi ano passado também, ano pandêmico. Isso, tal como foi no ano passado e que não foi em 2019. A segunda questão, a pandemia foi determinante para a inadimplência? A terceira e última, o índice de inadimplência deste ano, de 2021, é igual ao do ano anterior? Boas perguntas. Vamos lá. Quando a gente fala no primeiro trimestre, olhando anos normais, vamos olhar o ano de 2019 para o ano de 2020. O que acontece muito? Você tem um volume de vendas em outubro, você tem um volume de vendas em novembro e chega dezembro. O último trimestre do ano é o melhor para o nosso comércio. As pessoas compram muito no crediário. Por não ter uma cultura de planejamento financeiro pessoal bem elaborado, acaba se perdendo com as contas de início de ano. Quando você começa a receber ali, ter que pagar IPTU, material escolar, então existem esse complicador. É onde começa a deixar as contas vencidas, prejudicando e muitas vezes até entrando no banco de dados de inadimplência. Quando a gente analisa agora 2021 com 2020, a inadimplência, por incrível que pareça, mas eu vou explicar o que é esse incrível que pareça, ela vem caindo desde maio do ano passado. Ela vem em queda. Nós chegamos em abril do ano passado em 1.240.000 inadimplentes. Nós fechamos abril deste ano com 1.119.000. São mais de 100.000 pessoas que não possuem nenhuma conta em atraso. Nossa, mas a economia melhorou? Não. Quando a gente faz o cruzamento da informação junto com o volume de vendas, as vendas caíram muito mais do que a queda da inadimplência.
Então, continua demonstrando que a inadimplência ela continua elevada. E um número importante para a gente analisar, a gente não analisa somente os últimos 3 meses, um ano. Esse 1 milhão, quase 1.120.000, ele é equivalente aos últimos 5 anos. Aos últimos 5 anos. Então, na verdade, quando a gente analisa todo o mercado, vendas, inadimplência nos últimos 5 anos, mostra que realmente a inadimplência ela cresceu mais do que o consumo, do que a venda, do que o faturamento das empresas. Hoje, eu vou falar agora em abril, nós estamos com quase 1.910.000.000 de reais, quase 2 bilhões de reais em dívidas que não foram pagas. 30% é do comércio, 32% é dos bancos, 17% de água e energia. Você está falando em relação a que contingente aí? Cuiabá? Nós estamos falando Mato Grosso. Mato Grosso inteiro? Mato Grosso. Falando de Mato Grosso inteiro. O que demonstra muito? O poder de compra, realmente o poder de pagamento das pessoas reduziram muito. Eles acabaram direcionando hoje muito mais os recursos para o que ele considera essencial. Supermercado, farmácias, materiais de construção, foram os únicos que conseguiram ainda se sobressair nesse momento. Então conseguiram se sobressair. E a gente analisa muito também, mas deixa eu entender também faixa etária, deixa eu entender como que está, porque a gente trabalha muito tempo em educação financeira. Quando a gente fala em educação financeira, você pega ali a geração X, a geração Y, né, a geração Baby Boomers, né, da década de 40 ali, a gente pega essa geração, a cultura do planejamento financeiro, ela nunca foi de fato discutida dentro da família, com os membros. Às vezes ficava centralizado em apenas um membro, aquilo dali, né? Principalmente o homem, o dono da casa, vamos chamar assim, e não era compartilhado desde a formação dos seus filhos. Então tinha essa dificuldade. E quando a gente olha agora os índices atuais, a geração hoje mais preparada, mais educada financeira, é quem nasceu de 1995 para cá. Por quê? Eles conviveram muito, principalmente com a crise de 2008. A crise mundial de 2008, né, a bolha imobiliária que surgiu nos Estados Unidos, foi para a Europa e teve um reflexo no Brasil, principalmente ali em 2012, 2013, chegou um pouquinho de atraso, mas eles já conviveram com isso. Por isso que a gente fala muito da educação financeira, precisamos discutir, porque o brasileiro só tem aprendido com a dor. Essa geração aprendeu com a crise que teve. E agora, na pandemia, nós estamos reaprendendo, estamos aprendendo, mas muito mais pela dor. Só que esse aprendizado faz o seguinte, eu priorizo o que eu considero essencial e eu acabo deixando para um segundo plano as outras contas. Então, por isso que o comércio tem sofrido muito. Eu não aumentei as vendas do comércio, mas eu continuo no mesmo patamar de inadimplência, com uns 30% representando dentro de todas as dívidas que estão em atraso. Então demonstra realmente que a gente precisa discutir muito mais esse tema, trabalhar muito mais esse tema. A pandemia veio, a pandemia prejudicou, porque fez realmente as pessoas terem medo, receio, e por esse medo, por esse receio, retrair ainda mais, segurar as suas finanças. Então ela está sendo forçada a reaprender essa educação financeira, esse planejamento financeiro pessoal. Eu vou dar uma sugestão aqui para a CDL, que é o seguinte, até em função disso, não é, dessa dificuldade de as pessoas se organizarem, se educarem do ponto de vista das finanças, por que vocês não promovem cursos? Eu sei que nessa época de pandemia é complicado, porque o curso bom é aquele presencial, não é? Porque o cara vai lá, acompanha, tem dúvida, vai... Aquele remoto é mais difícil, mas na pior das hipóteses poderia ser até o remoto mesmo. Por que vocês não promovem isso aí? Bem em 30 segundinhos, só para dar uma pincelada, porque eu tenho que ir para o intervalo comercial, ou se já tem isso no raio de ação de vocês? Paulo, nós temos um portal exclusivo de educação financeira, ele se chama meubolsofeliz.com.br, tem vários vídeos, várias instruções, ele já é um apoio para nós. E nós temos feito. Semana passada mesmo eu tive uma oportunidade de estar com vários alunos do Instituto Federal de Mato Grosso, né, com a IFMT. São alunos
de 15 a 18 anos. Então tivemos participações, então existem muitas lives, existem preparações que a gente debate muito o tema. Claro, precisamos propagar cada vez mais, mas o ideal é que pudéssemos também ter políticas públicas, levar isso para a escola. Para a escola, Concordo. isso é fundamental. Porque a criança já, a geração de 95 para cá, por exemplo, ela já é um sinal de que as coisas estão melhorando e podem melhorar cada vez mais, não é? E se isso for inserido no currículo escolar, no seio escolar propriamente, né, eu acho que teremos umas gerações futuras aí bem mais educadas do ponto de vista das finanças. O Opinião dá um tempinho para um primeiro break comercial e volta já já. Se você tem aí uma pergunta, como é que está a sua vida financeira, a educação financeira? Tem alguma pergunta nesse sentido? A CDL está aqui por meio do Fábio Granja para responder. A gente volta já já, está aí na tela 99932-2529. Mande a sua pergunta via WhatsApp, a gente volta já já. Então a gente retoma ao vivo entrevista nesta noite de sexta-feira com Fábio Granja, superintendente da CDL Cuiabá. E a gente está tendo uma conversa muito boa aqui, inclusive, educação financeira. Olha, e não podemos esquecer que vem aí o Dia Livre de Impostos. Vai ser dia 27, rapaz. Então fique esperto aí, porque tem até um site que você pode ter mais informações para saber aí, por exemplo, que lojas estarão aí aderindo a esta campanha, vamos chamar de campanha, né? A esse Dia Livre de Impostos. Ô Fábio, só para antes de eu ler aqui o boletim do Gazeta Digital, vamos lembrar aqui o site para que você possa acessar. Dia 27, semana que vem, dialivredeimpostos.com.br. É só acessar, selecionar a cidade e qual o produto que você procura. Dia Livre de Impostos. dialivredeimpostos.com.br. Tá certo. Olha, o Gazeta Digital, www.gazetadigital, está acompanhando passo a passo essa questão aí da pandemia. Sempre a gente traz aqui nos boletins a primeira informação, a primeira notícia sempre é voltada aí à pandemia. Infelizmente, as notícias não são muito boas, né? A gente até acha que tomara que brevemente teremos notícias melhores aí. Mas por enquanto, por exemplo, Mato Grosso tem 38 novas mortes e 409 pessoas internadas em UTIs. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde nesta sexta-feira, dia 21, apontam que Mato Grosso registrou 38 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Além disso, a pasta contabiliza 409 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva do estado, totalizando 76% de taxa de ocupação de UTIs. Informações da Secretaria apontam que mais de 1.700 contágios foram notificados, fazendo com que o número de casos registrados ultrapassasse a casa dos 391.900. Contudo, deste total, em mais de 369.500 ocorrências, as pessoas infectadas já se recuperaram da doença. Paralelamente, 36% das enfermarias seguem ocupadas, o que corresponde a 312 utilizando esse tipo de leito. Aí no Gazeta Digital, que também tem essa outra também ligada à pandemia. Vacina Covid-19, Pfizer, Moderna e Johnson prometem 3 bilhões e 500 milhões de doses aos países pobres. As fabricantes de vacinas contra a Covid-19, Pfizer, BioNTech, Moderna e Johnson Johnson, se comprometeram nesta sexta-feira, dia 21, durante uma cúpula do G20, a doar 3 bilhões e 500 milhões de doses aos países mais desfavorecidos entre 2021 e 2022. Segundo explicaram, neste ano serão fornecidas cerca de 1 bilhão e 300 milhões de doses
e o restante em 2022. A Pfizer fornecerá 2 bilhões de doses, a Moderna até 995 milhões de doses e a Johnson & Johnson até 500 milhões de doses. Os países de baixa renda poderão comprá-las a preço de custo e os de média renda a um preço reduzido, segundo destacaram aí os responsáveis dos laboratórios durante uma cúpula virtual organizada pela Itália, que ocupa a presidência do G20 e também a Comissão Europeia. Pouco antes, a União Europeia anunciou na abertura da cúpula que fornecerá 100 milhões de doses. No Gazeta Digital você tem esses detalhes aí. Notícia boa, né? Afinal de contas, quando se fala de vacina, a oferta de vacinas é sempre bem-vinda a informação. Estamos conversando nesta noite aqui no programa Opinião com o Fábio Granja, superintendente da CDL. E eu vou voltar no assunto do dia livre de impostos, Fábio, porque está chegando aí, né? E essa, não vou chamar de campanha, mas essa data muito se assemelha ao tal do Black Friday, porque o Black Friday é uma data esperada pelas pessoas do ponto de vista do consumo. Estou falando do ponto de vista do consumo. Eu quero saber sobre o risco de frustração, porque você falou lá no primeiro bloco, tá, mas não quer dizer, o proprietário lá, o dono do comércio, do estabelecimento, ele pode limitar a oferta da isenção do imposto. Então, assim, o que eu quero saber? Eu vou lá no site que você anunciou agora há pouco, lá vou verificar, opa, eu quero comprar isso, esse celular aqui, eu quero comprar isso. Eu chego lá, não tem mais, eu vou receber a alegação, ó, acabou. Porque acaba, porque as pessoas ficam, né, atiçadas para comprar. Como lidar com isso aí? Existe? Porque aí é uma coisa que pode remeter ao PROCON. Ó, seu PROCON está dizendo, está anunciando uma coisa que não tem. O risco existe, né? Você não tem produto para todas as pessoas. O que a gente orienta pelo site, entre em contato com a empresa. Acesse o portal da empresa, entre em contato por telefone. Vocês ainda têm produto? Não tem? Faça reserva. Hoje tem tantos canais, tantas empresas que estão atendendo por WhatsApp. Então aproveite esses canais, entre em contato. Inclusive, através do site, você vai poder comprar não somente dentro de Cuiabá, mas em qualquer uma das empresas que estão participando. Pode comprar também pelo site? Pode, você pode entrar em contato e você pode fazer seu pedido. Vai ser um misto entre e-commerce e presencial. Então, assim, vai do consumidor escolher a melhor oportunidade para ele. O certo mesmo deveria ser, sabe o quê? O cara colocar ali, que nem acontece em alguns sites onde você faz compras nesses, eu não vou citar nomes, mas esses sites famosos aí que você vai comprar, aí embaixo tem no rodapé assim, 500 peças, 100 peças, não sei o quê, do produto. Porque aí o cara já sabe, opa, então, porque se colocar lá 10 peças de um produto muito cobiçado, muito procurado, não adianta colocar para demanda de Cuiabá, por exemplo, o cara vai lá, vai dar pernada à toa. Tem um telespectador participando com a gente aqui, perguntando ao superintendente aqui da CDL. Boa noite. Boa noite, presidente. O sistema de score, nesse momento de pandemia, não atrapalha o consumo? O Adilson Gonçalves. O Adilson, obrigado. Eu também tenho essa pergunta, já até fiz essa pergunta para o Fábio, e eu liguei para ele, falei, Fábio, estou indignado com esse negócio de score, essa política do score aí, mas está aí a pergunta do Adilson. Vamos lá, tem que explicar certinho primeiro o que é o score. Muitas pessoas ligam lá na CDL e falam, como que aumenta o meu score? Para aumentar o score, você precisa ter um histórico de pagamentos em dia. É a única forma que você aumenta o score. Se você estiver inadimplente, se você atrasa as contas, a tendência é o seu score se manter no mesmo patamar ou ele cair. Nós temos que separar dois pontos também. Existem dois scores hoje no mercado. O score, que a gente fala que é o chamado score negativo, e o score positivo. O score negativo,
é aquele score que tem a base de informações, são dados estatísticos como dados do IBGE, localização onde a pessoa mora, existe todo um estudo em volta disso e mais os compromissos, se ele já ficou negativado ou não. Esse é o que a gente chama de score negativo. O positivo, ele é muito mais assertivo. O score positivo, ele busca o histórico da pessoa dos últimos 12 meses. Se ele paga a fatura de cartão dele de crédito em dia, se ele paga só parte da fatura de cartão, se ele paga com atraso, então tudo isso vai somando. Se ele entrou no cheque especial, então são todos esses fatores que acabam compondo esse score. O empresário que está lá, aquele que vai conceder o crédito, primeiro, ele concede o crédito para quem ele quiser, com score ou sem score. A tomada de decisão é dele. Isso tem que deixar claro assim para a população que ele não é obrigado a conceder crédito, ele que determina. Cada empresa hoje tem a sua regra de análise. Tem empresas que usam o score, tem outras empresas que não usam o score, usam uma metodologia dela mesmo, interna. Tem outros que só consultam, está negativado ou não está negativado. Cada empresa tem a sua política. O score, na verdade, ele ajuda muito a pessoa que concede o crédito, porque ele vai demonstrar para a pessoa, para aquele que concede o crédito, para o empresário, a probabilidade daquele cliente tornar-se ou não o inadimplente. Então, quanto menor a probabilidade, mais chance, menos risco ele tem de conceder o crédito. Isso principalmente com o score do cadastro positivo, principalmente, que ele está mostrando o real. Inclusive, esse score do cadastro positivo, ele é tão certo, porque hoje, Paulo, vamos dar um exemplo aqui. Se nós chegarmos lá, vamos imaginar que o professor é um lojista. Chega hoje eu e o Paulo lá. O professor faz uma consulta, verifica, o Fábio está sem negativação e o Paulo está negativado naquele momento. Aí o professor concede o crédito para o Fábio e nega para o Paulo. Com o score do cadastro positivo, ele pode enxergar que o Paulo, ele só está negativado naquele momento, mas o comportamento dele dos últimos 12 meses é um comportamento de alguém que paga em dia. Opa, já tem um alerta, é diferente. É contraditório isso, Fábio, me perdoe, mas é contraditório. Não, mas pode ter daí, Paulo, alguma situação, alguma divergência ali, que daí dá para o credor esse direito de conceder o crédito. E o Fábio, que não está negativado naquele momento, só que o comportamento dele dos últimos 12 meses, ele foi negativado e já saiu, ele paga em atraso as contas, e ele ganhou. E a chance dele ser o inadimplente é muito maior do que o do Paulo. Então o score que está chegando, esse score do cadastro positivo, Paulo, vai ajudar e muito. Ele está em formação. Hoje as únicas informações que constam nele são as bancárias, mas vão ser inclusas contas de água, conta de energia, conta de telefone, justamente contas que vai favorecer mais de 20 milhões de pessoas que estão na informalidade, que pagam as contas em dia, mas não tem crédito no mercado. E não tem cartão de crédito também? Não tem, não tem. Movimento, né? Nuremberg. Mas vamos voltar para uma resposta anterior, a aprofundar um pouco mais a questão do planejamento de finanças ou planejar financeiro. No dia 19 de fevereiro, foi publicado no Diário de Cuiabá, na imprensa de uma forma geral, uma pesquisa feita pela CDL. E lá, né, eu peguei um trecho que fala exatamente de que 56,7% dos cidadãos têm o hábito de planejar as finanças. Lá está escrito, porque exatamente aproveitou aquela pesquisa feita pelo CDL. Aí eu tenho 3 perguntas, Fábio. O índice de 56,7% é maior que os revelados nos anos anteriores? A segunda pergunta: planejar as finanças torna o consumidor mais seletivo, mais exigente? A terceira pergunta: planejar as finanças obriga os lojistas a serem mais criativos no que tange a atrair o consumidor?
É uma coisa tá ligada à outra, né? Se o cara está mais exigente, quem vai ter que rebolar é o lojista para... esse cara é muito exigente, a gente tem que achar um caminho para atraí-lo aqui, né? Exatamente. Na verdade, o consumidor ele está cada vez mais exigente. A gente vem percebendo isso com a pandemia, até mesmo quando a gente olha ali os empresários, 75% dizendo, olha, eu tenho vaga, mas eu não consigo preencher por falta de mão de obra qualificada. Quando você entra nesse público que não está com a qualificação, é um público que não está acompanhando a evolução do mercado, com as novas tecnologias, com as mídias sociais, com a forma de atender o consumidor. Então isso vem demonstrando. Quando a gente olha lá a questão do planejamento, a gente compara esse período agora da pandemia com anos anteriores, nós tivemos um acréscimo de 18,4%. Então, eram 57, nós tínhamos um pouco mais de 30%, na verdade nem 30%, um pouco mais de 30%, que tinha o hábito de planejar. Hoje, na verdade, dava 39%. Hoje, com a pandemia, como nós conversamos ali, forçando as pessoas a pouparem, não quer dizer que depois da pandemia vão manter esse hábito, todas elas que tiveram que planejar, não quer dizer. Por isso que a gente conversa muito sobre educação, de ir para as escolas, para que ele seja preparado desde da adolescência dele, jovem, preparando para ser adulto. O planejamento, essa seleção, esse consumidor, de fato, muito mais exigente, tem feito os lojistas, os empresários, eu uso um termo, talvez para alguns é meio forte, mas a saírem da zona de conforto. Realmente, as estratégias hoje exigem do empresário a conhecer o público dele, a saber qual que é o público-alvo dele. Não adianta eu fazer uma propaganda ou ter um produto e achar que vai ser aderente para todos. Não existe mais isso. Você precisa ser assertivo na sua comunicação. Porque muitos, infelizmente, acabam desperdiçando recursos de uma forma que divulgam, mas não alcançam o público dele. Eu vou dar um exemplo, Paulo. Vamos dizer, na programação sua aqui, eu tenho um produto onde ele é direcionado para empresários. Eu tenho que procurar dentro da sua programação qual é o programa que realmente vai atingir esse público. O alvo. Né? Eu tenho que saber. O meu público são mulheres de 40 a 45 anos, na faixa, da classe B, com condições tanto que moram em tais regiões, eu tenho que fazer uma ação para esse público. Só para concluir, Paulo, sim, pois não. Do score, ele não prejudica. Tá? Só faltou eu concluir isso. Ele não prejudica, ele ajuda. Porque, por outro lado, quando eu nego o crédito também, eu estou negando o crédito e eu estou, de certa forma, também evitando com que aquela pessoa possa se prejudicar financeiramente. E trazer prejuízo para a empresa, por exemplo. E para a empresa. Olha, o Opinião dá um tempinho para mais um break comercial, né? E assim que a gente retornar, a gente traz mais informações aqui sobre tudo que envolve o comércio aí e também mais sobre, evidentemente, esse dia 27 que está chegando aí, que semana que vem, que é o dia livre de impostos. O Fábio Granja continua conosco no Opinião, que dá um tempinho e volta já já. Estamos ao vivo com o programa Opinião na TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, hoje entrevistando o Fábio Granja, superintendente da CDL Cuiabá. E por falar em Grupo Gazeta de Comunicação, um recado muito importante é esse que a gente fala todas as noites aqui, que tem a ver com solidariedade em tempos de pandemia. Eu estou falando do projeto Mãos Solidárias. Você pode contribuir com milhares de famílias carentes afetadas diretamente pela pandemia e convivem diariamente com a dor da fome. Estenda as mãos a quem tem fome, não tem emprego e renda e precisa de um pouco de esperança. Contribua. O pouco para você pode ser muito na mesa de quem não tem nada. Doe alimentos não perecíveis na sede do Grupo Gazeta, na Rua Professora Tereza Lobo, número 30, Concil, ou nas lojas Moda Verão. Projeto Mãos Solidárias. Faça a sua parte e estenda as mãos a quem tem fome. Uma campanha para tocar o seu coração. Informações 653612-6190,
e 3612-6507. Apoio Águia Sul Transportes e Lojas Moda Verão, uma iniciativa do Grupo Gazeta de Comunicação. Isso é solidariedade, é você fazendo a sua parte, estendendo as suas mãos e abrindo o seu coração para ajudar realmente quem precisa tanto nesses tempos pandêmicos aí. Lorenberg, por favor, abra aí o bloco de perguntas. Superintendente, vamos sair um pouquinho fora do... Embora os assuntos tratados foram muito importantes, ajudou e muito, eu não tenho a menor dúvida que ajudou e ajuda muito o nosso telespectador, mas voltando para um outro tema, que também é instigador, os golpes. A gente sempre ouviu, em todo lugar que a gente vai, a gente ouviu, pessoal, você não tem tempo para pensar, mas o malandro, me perdoe a expressão, mas é essa mesmo, ele tem 24 horas por dia para pensar como que ele vai dar o golpe em alguém. Sempre é dessa forma. Entre aspas, é uma frase que o senhor deu, que o senhor fez no dia 19 de novembro de 2020. Entre aspas, os golpes são uma prática antiga já no nosso país. Porém, os golpistas têm se aproveitado no momento da pandemia para criar novas formas de enganar as pessoas, principalmente no formato virtual. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvi-lo sobre essa frase. Professor, nós fizemos um levantamento, inclusive nós temos um material no nosso site, um material que é como se fosse uma apostila com vários golpes que vêm acontecendo. Nós até queremos atualizá-la, porque realmente você atualiza em um mês, no outro já vai aparecendo novos golpes. Estão existindo golpes assim absurdos, né? Você recebe mensagens no seu WhatsApp falando que você foi selecionado para tomar a vacina. As pessoas naquela ânsia, na inocência, acaba clicando ou passando uma informação, seu WhatsApp acaba sendo clonado. Sendo clonado, ele acaba tendo informações suas, pessoais, até mesmo de acesso, chegando a acesso em contas bancárias e tudo mais. Nós temos o golpe das promoções, né, que antigamente era mais enviado por e-mail, onde chegava um e-mail, uma TV de 1.000, estou vendendo por R$100. Já chegava um boleto junto, a pessoa pagava e acabava não recebendo o produto. Hoje tem ganhado ainda mais força a questão do site maquiado. Usa o nome de uma empresa séria, uma empresa realmente de uma determinada localidade, maqueiam lá, usam o nome dela, produtos até que ela vende, e a pessoa acaba entrando naquele portal, faz a compra, mas não recebe o produto dentro de casa. Então existem muitos golpes que a gente cada vez mais tem tentado alertar a população. Cuidado, você vai acessar o site, você vai fazer uma compra, você tem que pesquisar. Aquele site é seguro? Entre em contato até mesmo com a empresa, existe telefones, existe o 0800, esse produto realmente está em promoção. Existe no site também a certificação digital, que é um selo que dá a garantia que aquele site realmente ele é autêntico, que ele é seguro para transacionar qualquer informação que conste ali, transações financeiras. Então é importante a gente tentar levar esse conhecimento para a população, para que ela fique realmente, possa entender de onde e de quem de fato ela está comprando. E são vários os golpes. Tem golpes hoje que você recebe o boleto na porta da sua casa, de uma determinada empresa. Aqui mesmo, semana passada, um empresário próximo ali da CDL entrou em contato. O que eu faço? Um cliente meu recebeu um boleto da minha empresa, com o nome da minha empresa, mas não é meu esse boleto. Na verdade é uma maquiagem, coloca um nome, só que quando você vai pagar, aparece lá uma pessoa física, aparece uma outra pessoa. Então, quando for pagar qualquer situação assim, fiquem atentos. Veja, porque às vezes você entra no site, você lança o valor lá e já dá um ok e paga. Uhum. Outro golpe que aumentou muito, e aí eu falo até por pessoas próximas que caíram, o do clonar o WhatsApp, e ainda tem pessoas que lhe caem quando recebe uma mensagem do WhatsApp, por favor, me ajuda.
Eu preciso de R$100, eu preciso de R$500, deposita, eu estou aqui na ponta, eu fui no banco agora, quando eu cheguei estava fechado, eu estou precisando pagar tal conta, passa um Pix para mim, faz a transferência. E tem pessoas que ainda caem nesse golpe. Liga para a pessoa, vê se de fato é ela. Então é importante a gente certificar de todas as maneiras hoje, porque realmente cada vez mais isso vem aumentando no dia a dia. Ô, Fábio, o período que estamos vivendo, como já foi falado aqui, como já noticiamos aqui nos boletins do Gazeta Digital, a pandemia traz reflexos muito tristes, inclusive, não é? Acabei de ler também aqui sobre a gente passou aí sobre o projeto Mãos Solidárias, e outro reflexo dessa pandemia é a questão do desemprego, rapaz. E agora eu gostaria de saber aí, porque a CDL tem o Despertar, que é um projeto que visa justamente qualificar, preparar essas pessoas aí que estão desempregadas, porque daqui a pouco, se Deus quiser, tudo isso vai passar, mas as pessoas precisam estar capacitadas, preparadas, não é? Como é que está, em que pé está o projeto Despertar? Paulo, primeiro parabéns por essa campanha do grupo Gazeta. Nós resolvemos fazer uma campanha da seguinte forma: pensamos também em somente doar as cestas básicas. Mas quando nós fizemos a pesquisa de mercado e os empresários cada vez aumentou muito o índice de reclamação por mão de obra qualificada e também por experiências nossas, nós já fizemos feirões da empregabilidade, onde as pessoas entravam no feirão, entravam numa sala, via os cargos, as vagas abertas e simplesmente apontava, pode ser aquela ou pode ser aquela. Mas como? Você tem alguma capacidade? Você estudou alguma coisa? Por que você quer se candidatar? Não, qualquer uma que está aí. Então isso demonstra o despreparo de muitas pessoas. E o programa Despertar, o projeto Despertar, qual que é o nosso objetivo? Como que está sendo? A nossa meta inicial era atender 2.000 pessoas. Com o apoio dos empresários e agora com uma parceria com o TRT, nós vamos atender 4.000 pessoas até o final do mês de maio. O que é esse atender aí? Atender de que forma? Nós estamos usando a nossa estrutura, nós temos lá auditório, salas, 30% dessa estrutura, onde nos viabiliza atender 100 pessoas pela manhã, 100 pessoas à tarde, ou mesmo seja... em tempo de pandemia, aglomeração, como é que fica? Não tem, porque lá tem nós temos um complexo bem grande ali, bem grande, com toda a estrutura, todas as medidas. Não fica tudo junto? Não né? fica, tudo bem separado, mantendo o distanciamento. Nós temos o maior cuidado quanto a isso, somos bem rigorosos quanto a isso. E todos que entram lá, eles ficam pelo menos 3 horas conosco, recebendo orientação, primeiro, de como elaborar um currículo, não só como elaborar, ele sai de lá com um currículo em mãos, atualizado, tanto impresso, como também direcionado para o e-mail dele. E se não tem e-mail, a gente cria um e-mail para ele ali. Qualquer pessoa de 18, tem pessoas lá jovens procurando o primeiro emprego, tem senhores com 60, 70 anos, é impressionante, tem nos deixado assim bem orgulhosos. Além do currículo, como se portar numa entrevista de trabalho. Então a gente dá muita orientação com isso. Além disso, educação financeira. Está desempregado, está com dificuldade. Então educação financeira é um dos temas. O quarto, saúde. Ah, mas você vai falar de saúde, você está falando de alimento, o que você está falando? Gente, saúde psicológica. Muita pessoa deprimida, muitas pessoas que chegam lá e os depoimentos assim são emocionantes, Paulo. Os depoimentos, vocês não têm, eles falam assim, CDL, vocês me ajudaram a sair de dentro do quarto de casa, porque não tinha mais vontade de levantar. Vocês estão devolvendo para mim a vontade realmente de voltar a viver. São coisas assim que nos impressionam. É uma coisa psicológica e preparatória. Eu estava até imaginando alguma coisa técnica, não, mas é mais voltada para essa questão psicológica e preparatória mesmo. Isso. Assim. E aí, quando ele sai dali, ele sai com certificado e sai com acesso, podendo acessar várias plataformas de cursos técnicos. Então, tem cursos administrativos, de venda, financeiro, são vários, são todos cursos gratuitos. E além disso, ainda sai com uma cesta básica. Então a cesta básica é para ajudá-lo. Então a nossa meta é atender essas 4.000 pessoas até o final de maio. Já estamos com todas as inscrições. É impressionante. Tá lotado, né? Não tem como. Lotou.
Mas, assim, se chegarem mais cestas, que a gente vinculou muito com a chegada de cestas básicas, existe a possibilidade de termos mais um pouco, estamos torcendo. Se tivermos mais, a gente vai abrindo mais inscrições. Pedi para o Lorenberg fazer a sua pergunta também aqui para a gente caminhar para o final. Superintendente, até agora nós falamos basicamente no consumidor e agora da pessoa que precisa de emprego. Mas eu gostaria de ouvi-lo a CDL para os lojistas, para o empresário, esquecendo um pouco a questão da pessoa que precisa de emprego, esquecendo um pouco o consumidor, mas a CDL voltada tão somente para o empresário. Para o empresário, a gente tem desenvolvido muitas pesquisas de mercado para ajudar ele a entender como que está esse novo mercado, como que está esse novo consumidor, para que as ações dele sejam cada vez mais assertivas. Junto com essas pesquisas, nós temos ali orientações, nós temos vídeos feitos com base na pesquisa para dar um direcionamento melhor para o empresário, para que ele realmente possa sobreviver. E às vezes nós somos até, não vou dizer duro, mas nós somos realistas. Vamos dar um exemplo. Se você, empresário, pegou o crédito no ano passado para manter os seus negócios, conseguiu manter, mas se a sua operação hoje está abaixo de 30% e você quer pegar novo crédito, não pegue. Cuidado, porque o mercado ele está muito instável, a economia. O do ano passado, você já vai ter que pagar a conta. Se você pegar um novo, você vai ter que pagar essa conta. E diante de uma instabilidade com 30% abaixo da operação, que hoje são quase 9% das empresas de Cuiabá, que estão com 30% abaixo. Então, são empresas que estão realmente num momento muito crítico. Então, nós estamos dando orientações nesse sentido. Temos parcerias com várias instituições, Sebrae, conforme a situação a gente orienta pelo porte, pelo negócio, para que a gente possa dar o máximo de apoio possível para que esse empresário entenda o consumidor, mas também possa ter uma gestão melhor do seu fluxo de caixa e dos seus negócios. Muito bem, a gente tem que encerrar o programa, não é? E voa o tempo aqui, ainda mais quando, como diz o Lorenberg, quando a conversa é boa, o tempo voa mais rápido ainda. Obrigado aqui ao Fábio Granja, superintendente da CDL, obrigado por ter aceito o convite e trazer essa explanação, muita coisa que a gente gostaria realmente de ter mais detalhes, como o dia de livre de imposto, né, que vai ser dia 27 agora, na próxima semana, e tudo mais, esse projeto também importantíssimo. Obrigado pela explanação aqui, viu? Estamos sempre a postos para bem informar. Paulo, professor, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Pena que passou muito rápido, né? Porque nós temos tantos assuntos bons aí para dialogarmos. Vai ter um site da CDL também que a pessoa pode ter mais informações, né? Tem, acessem cdlcuiabá.com.br, lá tem todas as ações, tem muitas pesquisas, muitas informações que vão ajudar aí no dia a dia. Que é www.cdlcuiabá.com.br. Fábio Granja, superintendente da CDL, um abraço para o presidente lá, que é o Ailton. Célio, um abraço para o Célio, que era para ter vindo também, mas acabou não desencontrando, mas na hora ele vem. Um abraço para todos aí da CDL também. Lorenberg, a gente se encontra segunda-feira. Sem falta. Se Deus quiser. A gente entrevista segunda-feira aqui o presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, o Juca do Guaraná Filho. Vamos falar sobre tudo que está rolando, pandemia, VLT, BRT, enfim, tudo que está rolando lá na Câmara, CPI e tudo que você quiser saber também via WhatsApp. Juca do Guaraná Filho, no Opinião de segunda-feira às 7h30 da noite. Bom fim de semana, se cuida, pelo amor de Deus. Fica bem, fica com Deus também.